Oi! Certa vez eu ouvi uma história e eu queria compartilhar essa história com você nessa manhã. É a história de uma tribo africana. Conta-se essa história que certa vez um rei local, ele envia os seus servos para que eles escolham 4 homens dentre as tribos que ele governava, e dentre esses 4 homens ele diz que ele concederia aquilo que eles quisessem, qualquer coisa. E conta a história que o primeiro homem, ao chegar diante do rei, muito feliz, ele faz um pedido e fala: Olha, rei, eu queria pedir uma coisa que é o que eu mais quero no mundo, que é mesa e cadeira. As pessoas, quando elas vêm comer na minha casa, elas não têm onde sentar. Então, se eu fosse escolher o que eu mais quero no mundo, é mesa e cadeira. O rei, tudo bem, concedam a ele mesa e cadeira. O segundo homem, com um pedido mais ou menos similar, ele fala: Olha, rei, quando a gente sai, as pessoas riem das nossas roupas. Então, se eu pudesse pedir algo que é a coisa que eu mais quero no mundo, eu pediria roupas para minha família. O rei, muito bem, concedam a ele roupas. O outro homem, um pouquinho mais humilde, ele fala: Olha, rei, eu queria comida, minha família às vezes não tem comida, então eu queria pedir comida para minha família. Muito bem, o rei concede a ele comida. O quarto homem, bem mais simples do que todos os outros 3, ele, muito emocionado por estar diante do rei, e ele fala: Olha, rei, eu tenho um pedido que é aquilo que eu peço todos os dias. Antes de eu dormir, eu fecho os meus olhos e eu desejo com todo o meu coração. O rei fica curioso: como assim? Sim, esse é o pedido que eu mais quero no mundo todo. O rei, muito bem, diga o seu pedido, que nós iremos concedê-lo. Ele fala: Eu queria que o rei fosse comer na minha casa. Como assim? O rei fica curioso? Só isso? Sim, eu queria que o rei fosse comer na minha casa. Como o rei havia feito uma promessa, ele fala: Ok, iremos comer na sua casa. No dia seguinte, o rei envia os seus servos para irem verificar onde é a casa desse homem. Afinal, o rei não pode ir em qualquer lugar. E quando eles chegam na casa do homem, eles descobrem que ele mora numa cabana no meio do mato. Só que o rei não pode passar no meio do mato, afinal, ele é o rei. Eles mandam construir uma rua que conectava a casa daquele homem até toda a cidade. Só que quando eles chegam na casa, eles se dão conta que aquele homem nem casa tinha, ele morava numa cabana. E o rei não pode entrar numa cabana. Então eles constroem a maior casa do reino, depois do rei. Uma casa de alvenaria grande, linda. Afinal, o rei vai naquela casa. Só que quando eles terminam de construir, eles se dão conta que a casa não tem nada, não tem mesa, não tem cadeira, não tem nada. Então eles trazem toda a mobília daquela casa. Só que quando eles constroem a mobília, eles olham para o homem e falam: ele não tem roupa, ele não pode receber o rei assim. E eles trazem vestimenta para aquele homem e toda a sua família, afinal, ele vai receber o rei. Depois de tudo isso, eles se dão conta de que o mais importante não está ali, ele não tem comida. Como que o rei vai comer na casa dele? E eles preparam um banquete maravilhoso, afinal, o rei vai na casa daquele homem. E finalmente o grande dia chega, toda a cidade vem ver, afinal, quem é que vai receber o rei? E aquele homem se torna o homem mais honrado daquela tribo, afinal, o rei entrou na casa dele. E o rei chega e come com esse homem. Eu não sei se essa história te lembra alguma coisa, mas no dia que eu vi essa história eu me lembrei de um texto. Posso ler para você? Mateus capítulo 6, verso 33 fala assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse homem, ele desejou uma coisa: a presença do rei. E a presença do rei não veio sozinha, veio consigo trazendo com ele outras bênçãos que aquele homem nem ansiava. Ele só ansiava pela presença do rei. Pelo contrário, os outros ansiavam por coisas terrenas, coisas simples até, básicas talvez, mas que era diferente daquele outro homem que ansiou a presença do rei. Talvez nesses dias você tenha pedido muitas coisas para Deus e não tenha recebido. E Tiago 4,3, a Bíblia fala assim, que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Qual tem sido o verdadeiro desejo que domina o seu coração? Como esse homem disse, o desejo que todas as noites ele fechava os olhos e dizia: Senhor, eu só quero isso. Talvez você precise ajustar o seu foco. Como esse homem, anseie pela coisa certa, anseie pela presença. Esse texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que é o reino? O rei governa tudo. O rei, ele é um governante absoluto.
E independente do que você vai fazer, o rei precisa estar presente, o rei precisa saber, o rei precisa autorizar. Então, quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o seu reino, é como se ele dissesse buscar em primeiro lugar o governo de Deus sobre a sua vida. E quando você faz isso, quando você permite que Deus governe a sua vida, quando você permite que Ele seja o centro, quando você permite que Ele seja a sua prioridade, a primeira coisa que você deseja, o resto vem, o resto é acrescentado. Eu queria compartilhar isso com você e que essa história te abençoe e que traga para você algum ensinamento nesse dia. Deus te abençoe.